Um servo de Deus experiente é outra coisa, né? O pastor viu que eu estava lá enrolado. Já tinha 3 sermões dentro do bolso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Eu estou com um pouquinho rouco, então talvez quem me conhece ache estranho que eu esteja mais homem hoje. Estou vendo vocês rindo aí, tá? Então pode rolar aí uma tossidinha, qualquer coisa assim, tá? Não se preocupa não, estou com 2 metros de distância aqui. Esse pão aqui não é de verdade, então não vou passar para ninguém. Hoje seja bem-vindo aí, embora você já esteja aqui há algum tempo, a primeira noite do mês da família de 2025, aqui no Projeto Algar da Vida de São Gonçalo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Quem precisar de ajuda é depois de 1 Samuel. Estou aqui para ajudar vocês. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos aqui refletir do versículo 1 ao 8 do capítulo 9 de 2 Samuel. Vamos fazer a leitura dos 8 versículos. Vamos orar para que o Espírito Santo dê significado para esse momento, assim como tem dado, desde os louvores, até em detalhes como os avisos. Agradeço os irmãos aí que já iniciaram o trabalho desse culto. Vamos iniciar a leitura? Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, NA, e o versículo 1 começa assim. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Oremos. Senhor Deus, declaramos a nossa necessidade de ouvir a Tua palavra. Sabemos que o Senhor usou meios diversos para nos trazer nesta noite aqui. Temos medos, preocupações, motivos de alegrias e motivos também de receios. Seja qual situação estejamos vivendo, fala conosco, Senhor. Ilumina nossas mentes e queima os nossos corações com o poder e a sabedoria do Espírito Santo. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é a história de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Além de uma pessoa com um nome lindíssimo, Mefibosete tinha uma história que às vezes parece novidade para nós. Mas a história de Mefibosete é uma coisa assim, muito difícil de lidar, de encarar. Porque, para um olhar mais atento, a história de Mefibosete, e vocês vão perceber que
quando eu digo que era a história de uma criança, acaba criando muita empatia e nós acabamos nos colocando no lugar. Nós vemos no capítulo 4 de 2 Samuel uma situação muito difícil, uma situação que nós vamos perceber que envolve família, envolve herança e envolve uma mesa. E você vai entender por que eu estou dizendo que envolve uma mesa. Mefibosete era neto de Saul. Saul era o rei que antecedeu aquele que nós conhecemos como Davi. Saul era um rei que foi escolhido pelo povo, a pedido do povo, embora o profeta Samuel tivesse avisado que eles deveriam se bastar com Deus. Meu filho está aqui, ó. Tá procurando. Devesse bastar com Deus. Eles queriam um rei, porque todos queriam um rei, então eu quero rei. Então foi dado esse rei, Saul. Saul até começou bem, mas do meio em diante foi muito mal. Saul, ele fez coisas que só um sacerdote deveria fazer. Saul manipulou uma religião, manipulou coisas sagradas, manipulou um culto. Será que isso acontece hoje? Para o seu próprio favor. Saul, à frente de Israel, ganhou muitas lutas, pois consultava a Deus antes através dos sacerdotes. Mas em um dado momento ele começou a fazer coisas, começou a entrar em batalhas, começou a tomar decisões na vida sem levar em consideração a palavra de Deus. Então isso também lhe carregou para um caminho ruim. Saul chegou até a consultar feiticeiras para falar com mortos. Então Saul tomou decisões ruins. Mas Saul não era uma pessoa só. Não era uma pessoa sozinha. Saul não era só rei. Saul também era pai. Em uma família. Localizado e enquadrado em uma família. E o seu filho era Jonatas. E o curioso disso é que Jonatas, tudo que nós vemos na Bíblia, ele agia corretamente. Mas talvez Saul nunca tenha percebido que as suas péssimas decisões não impactavam só ele, impactavam a sua família. Quando Saul decidia não glorificar a Deus, não se reunir para ouvir a palavra de Deus, não cumprir a palavra de Deus, ele não afundava só ele, afundava o seu filho e todos os outros que estivessem com ele. A sua decisão não é só sua. Ela afeta pessoas ao seu redor. Saul fazia parte de uma família. E Jonatas, que era o filho dele, sofreu por essas penas. E tudo isso antes de chegar no momento que Davi vai bater na porta de Mefibosete. Esse era o contexto. O contexto não era de pessoas que conheciam a Deus, frequentavam cultos e tinham uma família perfeita, adequada, linda, ótima para postar muitas coisas no Instagram. Não era. Então, diante desse contexto, Deus escolheu outro rei, que nós conhecemos como Davi. Mas Saul, aquele pai, e aquele em algum momento também avô, continuava tomando decisões ruins, embora às vezes até achasse que estava certo. Essa é uma história de uma família e de uma herança que foi deixada. Bom, não poderia acontecer outra coisa senão uma guerra. E numa dessas guerras, Saul foi guerrear, levou seus filhos, incluindo Jonatas. Jonatã, que era muito amigo de Davi, se arriscou por Davi, e em algum momento, lembre-se disso, Davi prometeu a Jonatã que ele derramaria bondade a Jonatas e a casa dele. Ele até usa no hebraico uma palavra chamada hesed, que é uma bondade ligada com a fidelidade, com a aliança,
com o pacto, com a promessa, com a fidelidade. Pois bem, no meio da guerra, no meio de tudo isso, e provavelmente todos vocês conheciam Davi, todos vocês conheciam Saul, ou a maioria de vocês, eles estavam, enquanto eles guerreavam, lutando contra, mais uma vez, os filisteus. Mas essa guerra, essa batalha, esse problema com essa família não teria um final feliz. Mas uma coisa que nós esquecemos muitas vezes, que está no capítulo 4, versículo 4 do 2 Samuel, é que havia uma criança lá, no palácio lá de Saul, chamada Mefibosete. Essa criança tinha apenas 5 anos de idade. Talvez, ainda pequeno, ele percebesse um movimento ao seu redor. Talvez ele estivesse percebendo que em algum momento algo estava estranho, mas ele era uma criança, não tinha como compreender perfeitamente o que estava acontecendo. E tudo isso que eu estou resumindo para você, o que já vem na escritura de 2 Samuel. E naquele movimento, talvez ele tenha percebido que em certo instante começou uma correria. Começou barulho. Começou uma correria, um desespero. Talvez hoje seria um tiroteio, talvez hoje seriam barricadas colocando na frente da nossa casa. Talvez hoje seria a notícia de vários assaltos. Mas lá não acontecia na porta dele, acontecia dentro da casa dele. E a coisa, embora ele fosse uma criança, cuja identidade era um membro do reino de Saul, um membro, um descendente de Saul, essa era a identidade dele, esse era como ele se reconhecia ainda pouco, por ser criança. Havia alguém, obteve o conhecimento de que Saul estava morto e todos os outros filhos também estavam, assim como o pai do pobre Mefibosete, de 5 anos de idade. E eles sabiam que diante dessa guerra, sabendo que os filisteus estavam tomando os locais onde Israel estava, todos correram para fugir, todos correram para se esconder em algum lugar, e lá no meio daquilo tudo havia uma criança de 5 anos chamada Mefibosete. O texto não diz qual era o desespero dele. O texto não diz, no capítulo 4, quanto que ele estava preocupado, mas conseguimos imaginar. Mas uma coisa trágica que vai marcar a vida daquela criança e vai ser inserida na identidade daquela criança é de que a sua ama, o que hoje chamaríamos de babá, não esqueceu o Mefibosete lá. Agarrou o Mefibosete. Desesperada, correu com ele. Mas ela caiu com ele nos braços. E é por isso que no versículo 4 do capítulo 4, eu vou ler para vocês, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Mefibosete, ele caiu junto com aquela babá, junto com aquela ama, e feriu os 2 pés. Não conseguimos dizer se ele ficou paraplégico ou se ele ficou só com problemas nos pés, mas sabemos que naquela época ferimentos simples poderiam deixar sequelas com muita facilidade. Ele ficou o resto da vida precisando de ajuda. Antes de nós voltarmos para o capítulo 9, é importante que você entenda o contexto do que está sendo dito até agora. Aquele pobre menino de 5 anos foi levado para um outro lugar, como nós vemos no versículo 4, chamado Lodebar. Em que diz Lo, né, pouco, e o debar poderia ser pão, poderia ser palavra, então com certeza se referia a um lugar de pouca expressão. Então aquele menino que olhava para uma porta, que viu todos os 5 anos da sua vida, que via talvez o padeiro, o vizinho, a sua babá, tudo que ele via, tudo que fazia referência,
tudo que ele olhava e pensava, essa minha infância tinha ficado para trás. Com certeza uma dessas coisas era a mesa. Com certeza uma das coisas que ele sentiria falta seria a mesa. Mesa que é um dos maiores símbolos da reunião familiar. Não me entenda mal, não é o objeto em si de mesa. Quando eu me casei, minha mesa por algum tempo era um tapete. Inclusive está na casa da minha sogra, quero que ela me devolva. Brincadeira, não dá para botar lá em casa, não tem espaço. O ponto é que esse símbolo, essa reunião que muito tem se perdido, era a memória da família reunida. Ele tinha perdido a sua família. Ele tinha perdido coisas que faziam parte da sua identidade. E é por isso que Davi foi até ele. Mas além disso, além do medo, então nós vemos que Mefibosete, dos seus 5 anos, e até o encontro de Davi, provavelmente ele tinha por volta de 20 anos, e até lá, ele era um jovem, e inicialmente uma criança, que tinha problemas de se locomover. Ele era uma criança que da riqueza foi para a pobreza. Ele era uma criança que tinha irmãos, que tinha pai, tinha mãe, tinha babá, uma ama, e de algum certo momento ele não tinha mais nada disso. A mesa dele havia sido perdida. E a mesa dele, que era a família dele, constituía a identidade dele. E a nossa identidade é que move nações. As pessoas decidem hoje entrar em guerra com um país ou outro por sua identidade. Muitas das vezes. Seja religiosa, seja nacional, seja israelita, seja ucraniana. A nossa identidade, como nós nos identificamos, como nós nos enquadramos, tem um forte peso em qual caminho nós vamos seguir, em qual decisão nós tomamos e como nós vamos encarar as coisas que nós passamos. E uma das coisas que reflete muito a nossa identidade é a nossa mesa, muitas das vezes deixada de lado. No versículo 4 nós lemos assim: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, de casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi respondeu: Mefibosete. É curioso que Ziba, que era um servo, governante, provavelmente um dos últimos servos que sobraram no reinado, nas terras que eram de Saul, não se inclinou. Mas aquele que era da realeza se inclinou com o rosto em terra. Você imagina por quê? Era muito comum que quando viesse um novo rei, esse novo rei iria aniquilar todos os descendentes do rei anterior. No melhor das hipóteses, se tornaria um escravo para que ele pudesse vigiar de perto. No melhor das hipóteses. Mas na Bíblia mesmo nós vemos 2 exemplos em que todos foram aniquilados. Então, nós não podemos dizer que ele estava sem dever a alguém. O Mefibosete ele estava devendo. Mefibosete estava fugido. Mefibosete viveu todos os seus anos de vida com medo, com pobreza e sem a sua mesa, sem a sua herança material. Então, quando um rei novo bate à sua porta dizendo: tragam ele aqui que eu quero falar com ele, Mefibosete não tinha outra coisa senão fazer, desesperadamente, pensando provavelmente, enquanto ele esteve de favor na casa dos outros todos esses anos, só tentando lembrar como era aquela mesa, como era a sua família, como era o seu pai, que sofreu com as consequências do pai dele, que era o seu avô.
Talvez ele pensasse, a qualquer momento acontecerá algo ruim comigo. A qualquer momento um desastre acontecerá comigo. E quando Davi bate à sua porta, ele provavelmente pensou, é esse o momento. Não há esperança, vivi na pobreza, na tristeza, só tentando lembrar dos velhos tempos, daquela velha mesa. Eu falo em mesa, meus irmãos, não é porque eu gosto de inventar umas histórias, não. É porque no capítulo 9, nós estamos lendo até o versículo 8, nós vamos ler isso algumas vezes, mas até o final do capítulo, ele vai falar da palavra mesa 5 vezes. Esse texto, enquanto eu pensava e meditava, eu tentava construir esse sermão de madrugada, isso me fez lembrar que o Google Fotos às vezes me traz algumas imagens, né? E uma delas que ela me trouxe era a foto de uma mesa com 4 pessoas sorrindo em volta. E essa foto tinha eu, minha irmã, minha mãe e o meu falecido pai. Aquela mesa redonda, em um estado tão bom, que se alguém fosse escorar, a gente tinha que escorar todo mundo junto, senão ela viraria, talvez como um tazo dos anos 90. Me fez lembrar de muitas coisas, aquele sorriso me fez lembrar de muitas coisas. Aquela mesa em si não valia quase nada. Aquela mesa me fez lembrar quando meu pai imaginava que fazer pastéis era a melhor ideia para o aniversário. Me fez lembrar que quando eu falei para ele que eu estava enjoado de pastel aniversário, ele começou a fazer uma torta de sardinha feita de pão de forma e maionese. Não era uma coisa muito agradável, mas eu daria muita coisa em troca para voltar a comer aquela torta. E já que meu pai faleceu. Aquela mesa, aquela reunião, que muitas das vezes me incomodavam com o hábito da minha mãe tirar fotos enquanto a gente comia, não era muito legal, a gente não ficava muito bem. Eu até pensava que eu não era feio, era o problema da minha mãe tirando foto enquanto a gente comia. Mas os sorrisos que vocês dão agora, e eu dou a lembrar, isso tudo era a mesa. Nós estávamos presentes em volta daquela mesa. Essa é a minha herança. Uma delas, a superficial e tão boa, era a mesa, a herança. Aquele momento, o momento que eu vivia no colégio, na rua, todas tinham impacto na minha identidade. Mas o que acontecia ordinariamente, habitualmente, diariamente, na mesa, tinha um impacto muito grande. E teve um impacto muito grande na minha identidade, na minha herança. Vocês estão conseguindo entender o momento que Mefibosete perdeu a mesa dele? O texto, ele continua no versículo 6, a gente leu até Mefibosete, no final do versículo 6 ele fala assim, ele respondeu, aqui estou, às suas ordens, Mefibosete falou. Versículo 7, então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para mim, um cão morto como eu? Vocês conseguem entender, lembrando do contexto, qual é a riqueza do que está presente no que Davi, o antecessor em linhagem sanguínea de Jesus, estava fazendo naquele momento? Simplesmente, Mefibosete perdeu muitas coisas. Mas a coisa
que é mais repetida no capítulo 9 é a mesa. O que mais chama atenção foi a morte do seu pai, Jonatas, que morreu em consequências do pai dele. Ele, assim como eu falei para vocês, assim como você, tinha memórias em volta de uma mesa. É importante dizer que quando Davi disse, não tenha medo, ele devolveu para ele a coragem que Mefibosete não tinha mais. Ele devolveu a proteção que Mefibosete não tinha mais. E a coisa mais sobrenatural da proteção de Deus àqueles que o amam é que a proteção de Deus não está arraigada, não está sobre o imediatismo. A proteção de Deus é muito melhor do que isso. Porque a proteção de Deus não diz que você não pode ser assaltado. A proteção de Deus não diz que você não pode perder o esposo, o marido, um pai ou um bem importante para a sua vida diária. Não é isso que fala a promessa de Deus. Porque, preste atenção, Davi disse, eu quero derrubar o bem de Deus, pelo que eu falei para Jonatas, porque Davi estava cumprindo uma promessa, e a promessa é, não importa o que tenha acontecido na sua vida, a promessa de Deus é, Deus muda histórias e muda a família. Você pode sofrer hoje por perder os movimentos dos seus pés, e Deus nunca devolver. Mas Deus promete que até o final da sua história, Ele vai te devolver em dobro, e não é um maldito cheque ou uma conta da Caixa Econômica que pode fazer você perder a sua família e não ganhar coisas maravilhosas. É ser encontrado pelo Rei. É ceiar numa mesa. É reencontrar uma família. É muito além disso. Muito além disso. Então, no versículo 11, ele diz assim no final, e assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Eu não sei qual é a sua história das mesas que você já sentou. Mas eu sei de uma coisa. Ainda que você tenha esquecido da mesa largada na sua casa, devo lembrar-lhe hoje que você deve tirar a poeira da sua mesa. Não é a mesa em si como objeto, mas você deve voltar a fazer a mesa na sua casa. Ainda que talvez você tenha 2 crianças com 1 ano e 2 anos de idade, estejam chorando loucamente, jogando banana para todos os lados, daqui a alguns anos, você vai estar disposto a dar muita coisa para voltar a esse momento. Você pode ter certeza. Pode fazer você querer até comer uma torta de pão de forma com sardinha e maionese Hellmann's. Isso que possivelmente o Espírito Santo está proporcionando a você em memória e sentimento é muito bom, muito bom. Mas sentar à mesa com o Rei, o Cordeiro vivo, aquele que perdoa os pecados, aquele que é perfeito, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que sacrificou por nós, aquele que subiu à cruz, aquele que curou coxos, aquele que deu visão a cegos, aquele que está disposto a amar aquele que os odeia, aquele que nós chamamos como Jesus Cristo, aquele que é o Messias, o ungido, o escolhido, o aguardado, que veio até a terra, sentar com Ele, à mesa com Cristo, é ainda muito melhor. Muito melhor. Estar reunido com vocês, comendo um pãozinho simples, um suquinho de uva, é uma coisa,
mas lembrar que anuncia a volta breve de Cristo, o meu Senhor, é muito melhor. Jesus vive. Eu não sei quais meses você perdeu. Hoje eu lembrei, preparando esse sermão, lembrei da mesa em que tinha o meu pai. Talvez eu olhe para a cadeira, hoje eu não o veja. Hoje eu tenho uma mesa com a minha esposa e os meus 2 filhos. Mas um dia eles vão crescer, será só eu e minha esposa. Um dia será a mesa em algum lugar, não sei, talvez fora de Covanca. Se Deus quiser me levar para Bahamas, tudo bem, não vou ficar chateado. Mas as mesas estão lá. Às vezes elas mudam a composição dela. Mas eu preciso que você entenda hoje que aquilo que acontece em volta da mesa vai refletir na sua identidade e vai ser a sua maior herança humana. Como eu devo conduzir a mesa da minha casa? Porque eu sei que o que acontece na mesa vai influenciar na minha identidade, vai influenciar em como eu vejo o mundo, vai influenciar em como eu vou lidar com o luto, assim ou assado, como eu vou lidar com o desespero, como eu vou lidar com um assalto, como eu vou lidar com uma briga. A minha identidade vai ter forte influência de como eu vou lidar, se esses problemas de amanhã vão me derrubar ou não. Ainda que a minha mesa, o problema dela seja a ausência, também vai me derrubar. Como eu devo lidar com a minha mesa? Olhe para a mesa de Cristo. Olhe para a ceia. Traga significado de volta para a ceia. Traga significado de volta para a sua mesa. Chega de negligenciar a sua mesa. Chega de levar a sua mesa de qualquer forma. Chega de dar coisas mais importantes nesse mundo do que a mesa. E pensem, quem deve coordenar essa mesa é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus é grande, amém? Porque Cristo está vivo, amém? Porque o Cordeiro vivo nos amou e nos ama. Eu quero te convidar a se levantar. A quem puder e desejar. Hoje é só o primeiro dia do mês da família. Eu quero te sugerir que você feche seus olhos neste momento. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Toda vez que eu subo ao púlpito, eu peço para que o Espírito Santo não permita que eu atrapalhe demais ao que o Espírito Santo de Deus quer falar no seu e no meu coração. Eu quero sugerir que você fale com Deus. Como é de meu costume, os primeiros segundos eu vou ficar calado. A única coisa que talvez você ouça é o meu filho chorando, mas fora isso, fale com Deus. Pense em Deus. Pense na sua família. Lembre-se do passado da mesa. Pense no futuro da mesa com Cristo em pessoa. E pense no que você vai fazer amanhã na mesa do seu presente. Rasgue o coração, fale com Deus, porque eu não posso salvar você e nem sua família, mas Deus pode. Então vou ficar calado por alguns instantes e eu rogo, suplico que você fale com Deus honestamente. Oremos. Espírito Santo de Deus, eu tenho convicção do que o Senhor está ouvindo essa oração que está acontecendo agora. Eu inicio essa oração pedindo que o Senhor Deus ouça essa oração. Há um coração aqui que tem
suplicado pelo teu milagre na família, Deus. Há um outro coração aqui que tem se preocupado com as brigas entre a família. Há outro coração aqui que tem estado ansioso com o futuro de sua família. O Senhor sabe, Deus, que eu não falo isso por revelação, mas por conhecer o meu próprio coração. Ouça, Pai, essa oração. Clamamos, Deus, que ouça a oração da sua igreja. Clamamos, Deus, que mude a trajetória de famílias. Clamamos, Deus, suplicamos, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito poderosamente. Acenda a paixão e o amor pela tua presença nas famílias aqui representadas. Temos estado preocupados, Deus. Muitas vezes estamos contando as moedas para comprar comida. Muitas das vezes estamos preocupados com as contas. Muitas das vezes estamos preocupados em como nós vamos pedir perdão por aquilo que parece ser imperdoável. Temos estado preocupados porque na noite anterior nós não agimos bem com aquele que nós deveríamos amar. Temos estado preocupados com o futuro de nossas crianças. Temos perdido o sono com a criminalidade. Temos ficado ansiosos com até a autoestima. Temos ficado amedrontados com tantas condições diversas que estamos vivendo, Deus. Senhor Deus, precisamos tanto de Ti. Ó Pai, Criador de todas as coisas, precisamos tanto do Senhor. Mas o Senhor é aquele que atuou em famílias imperfeitas. E nós sabemos disso, Deus. O Senhor fez um milagre acontecer em diversas famílias na Bíblia e depois da Bíblia. O Senhor é Filho, é Pai, é Espírito Santo. Para o Senhor não existe impossível. Então clamamos, Deus, atua em nossa família, Senhor. Atua nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos irmãos que às vezes estamos brigados. Dá-nos coragem para pregarmos o Evangelho sabiamente, fielmente, e que vivamos verdadeiramente o Evangelho, que vivamos verdadeiramente como pessoas que foram salvas pelo Cordeiro imaculado e perfeito, anunciado nas suas Escrituras. Que nosso coração possa celebrar com a festa que é saber que o nosso Deus é grande, nosso Deus é vivo, nosso Deus nos ama, e Ele é alegre, e Ele celebra. Louvado seja o nosso Senhor. Agraciado é aqueles que amam e confiam em Deus. Sabemos que o mal pode recair num dia, mas a nossa alegria pode vir no dia seguinte, porque nós sabemos que quem é o dono da nossa história não é ninguém, não é nenhuma coisa, senão o nosso amado e poderoso Deus. Que todos adorem ao Senhor, que todos glorifiquem a Deus, e que aquele que não conhece a Deus o conheça agora. Aquele que se perdeu pelo caminho, volte agora, porque Jesus está voltando, e Jesus já dá as suas evidências de que está aqui, e Ele é verdadeiro e amável, bom pastor, a boa palavra. Obrigado, Senhor, louvado seja a Ti. Nós terminamos a oração com a ousadia que o Senhor nos permitiu, dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.